A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o Salmo 23, um salmo muito conhecido na Bíblia, tá? Amém? Agora, uma parte que eu acho muito importante no Salmo 23, acho que pouca gente se atentou nesse detalhe, tá? Bom, vamos repetir um pouco. Olha só, no versículo 1, como eu havia dito, o Senhor é meu bom pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso, tá? Ele me leva aos pastos de gramas verdes e macia para me descansar. E quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito. E quando me sinto aflito, tá? Ele me faz andar pelo caminho da justiça e pelo amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Agora, um detalhe muito importante que eu acho interessante nesse Salmo 23 aqui no versículo 5 fala o seguinte, olha só: prepara um banquete na minha presença, na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado e a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Davi, ele era tido como filho bastardo. Ele não tinha direito de sentar-se à mesa, pois ele não fazia parte daquela família. E imagina só como Davi se sentiu. Para complicar mais a situação, olha só, Davi tinha um bom relacionamento somente com a sua irmã Abigail. Diante desse quadro, olha só, diante desse quadro, o que nós encontramos na história de Davi, ousado, um Davi corajoso, ele matou um urso, matou um leão. Não só ele fosse valente, mas o fato de não ser amado e ser deixado de lado, ele tinha todos os motivos para se sentir rejeitado, para se sentir solitário. Ele não era nem contado como filho, certo? O seu trabalho de pastor, naquela época, era considerado um trabalho sujo, um trabalho normal, um trabalho simples. Pois naquela época tinha valor quem era soldado, quem servia o rei, certo? E Davi era simplesmente um simples pastor de ovelha. Tinha direito de assentar-se à mesa. Quando seu pai rejeitou a Davi, Davi via em Deus o seu pastor, o seu próprio pai. E por isso nada o faltaria. Então, porque toda a confiança naquele momento de Davi estava depositada no pai dele, que era o Deus, entendeu? Que como ele cuidava das ovelhas, então ele via o Deus como um pastor dele. Por isso que ele fala: o Senhor é meu bom pastor, eu não vou ter falta de nada. Esse ter falta de nada compreende, no caso, a família, corresponde no caso, a atenção que para ele não tinha. A falta de nada compreendia também, no caso, a aceitação dele pela família. Davi provavelmente nunca deitou numa boa cama, nunca sentou numa mesa para ter uma refeição com a família. Davi vivia uma vida humilde, Em Deus ele sabia tudo de Deus. Na humildade dele, ele buscou unicamente a Deus, porque ele tinha no coração que Deus era o seu bom pastor e ele não sentiria falta de nada, certo? Diante da sua dor de alma, Deus iria refrigerar a alma, e certamente em todo o seu drama familiar. Deus é o único refrigério. Por isso que ele fala: refrigera a minha alma, certo? E guia pelas veredas da justiça por amor ao nome do próprio Deus. Ele falou: Pai, me refrigera minha alma e me guia na sua justiça, nas suas veredas, nos seus caminhos. Então, para ele, o importante era o quê? É que Deus viesse refrigerar a alma dele, ele que pudesse andar nos caminhos de Deus. Davi, olha só, ao lutar com o urso e com o leão, passou bem perto da morte. Por isso ele escreve que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Eu não terei medo de mal algum, porque tu estás comigo. Olha só, diante de um perigo iminente,
ele não se acovardou. Ele teve fé suficiente para falar para Deus: mesmo se eu estiver no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. E nesse momento, muitas vezes na nossa vida, quando nós estamos de frente ou enfrentando um perigo iminente, nós temos que ter essa atitude: não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Davi reconheceu que a sua vida, naquele momento, foi preservada nesses dois fortes episódios, porque Deus cuidou dele e o salvou. Assim como Deus cuidou dele e o salvou, eu tenho certeza que Deus vem tendo cuidado com nós e nos salvado de todo o mal e nos protegido de todas as ciladas do inimigo. Davi, ele encontrou consolo na vara e no cajado de Deus, que é o bom pastor, porque ele via em Deus o Pai que ele não tinha. Quando ele escreveu: prepara-se, olha só, uma parte importante, prepara uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos, foi quando Samuel sendo profeta, ele foi à casa de Jessé, mandado por Deus para ungir um rei para Israel, porque naquele tempo Saul era o rei, só que Saul desobedeceu às ordens de Deus, e por isso Deus pediu para Samuel ir até a casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel, que seria Davi. Só que naquele momento Jessé viu o profeta chegando e ficou feliz. Então, naquele momento, o profeta falou: eu vim aqui para escolher um dos seus filhos. Só que ele não falou para quê. Aí foi colocar todos os filhos de Jessé perante Samuel, e Samuel, tendo a orientação de Deus, falou: não é esse. Por acaso você tem outro filho? Só que naquele momento, Jessé deve ter ficado muito feliz com a notícia de que receberia Samuel, como havia dito, certo? Imagina a cena. Jessé manda fazer um jantar especial, avisa a família da primeira linha para se aprontar. E de repente, um dos filhos de Jessé se apresenta a Samuel. Então eles vão se apresentar a Samuel. Deus vai dizendo: não é esse. Aí entre o outro, eles falam: também não é esse. Chegou ao final dos filhos de Samuel, de Jessé. Aí Samuel disse: não tem mais nenhum filho? Diante da pergunta do profeta, não restou alternativa senão Jessé dizer: olha só, tem um mais moço. Só que ele se referiu ao mais moço, não se referiu ao filho mais moço, ao caçula. Olha só, mais uma vez você vê o desprezo de Jessé, pois ele não responde: eu tenho um filho caçula. Ele não falou isso. Ele falou: tem um menino. Então naquele momento Samuel disse: manda chamá-lo, porque não, olha só, aí detalhe, manda chamá-lo, porque nós não vamos se assentar enquanto ele não chegar. Conclusão: lá vem Davi, cheirando ovelha, com roupa suja. Quando ele chega, Deus diz para Samuel: é este. Recebe a unção sobre a sua cabeça. Olha só, naquele momento, Davi foi ungido. Jessé teve que engolir a seco, e ao saber que o filho que ele mais desprezou seria então o famoso rei de Israel. Por isso que Davi escreveu: prepara uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Por fim, Davi encerra o seu diário, que é no Salmo 23, dizendo o seguinte: não importa o que eu passei, não importa o que eu senti, a única coisa que eu sei que certamente que é a bondade
e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre.